Tem um jeito que a gente... que eu deixo só quem tem câmera na tela. É aqui. Show names. Não, hide video. Não. Putz, grilo. Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, eu não sei quem é, mas é uma voz grande. Falando em arrebentar o ombro. Vamos ver o que que houve. Ai, 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 o que que tu fez, velho? Moto? Aqueles parafusos no ombro é moto? Jogando de bom. Bah, tá louco. É que ombro é punk, né? Fraturei em 3 partes. Tá, e hoje tu tem um movimento normal? Sim. Pá. Tu teve sorte, cara. Ah, o ombro é foda. É muita articulação junto. Pra recuperar foi tenso. Quanto tempo, Gustavo? 5 ou 6 meses. Não, quanto tempo faz? Ah, faz uns 3 anos. Nem me fala, cara. Ombro e joelho é pra matar. Tá, quem é que tava fuçando? Era o Guilherme que fuçou. Guilherme, fuça aí de uma forma que eu deixo só quem tem vídeo aqui. Ah, não, aquilo é no Meet. O Meet que tu bota só quem tem vídeo na tela. No celular, acho que tem uma opção aqui. Mas tem no computador ali para te mostrar a miniatura só de quem tem vídeo. Tu me ensina. Mas eu não tô com o computador aqui, tô com o celular, eu não vou saber te orientar, mas procura aí os 3 pontinhos, alguma coisa. Ah, hide. E a opção Achei aqui, ó. Hide non-video participantes. Agora minha tela tá legal. Isso. Aí, ó, tô grandão. Só umas carinhas aqui. Agora tá massa. Vamos lá. Começamos a aula, então. Tá muito estranha essa aula com a Mari ali, com uma moto atrás. Você, tu tá na garagem? Sim. É para desligar a câmera? Não, eu quero câmera ligada. É que na garagem... A Paula tá comendo, tá metendo boia lá, ó. Cara, isso é muito massa. Esses dias eu tive uma reunião, tinha umas 100 pessoas. Não tinha como controlar todo mundo. Tava uma fusarca. Quando tu via, tava um sem camisa passando assim. Ah, tava um tendel aqui. Vamos lá. Retomamos. Primeira aula. Vocês perceberam que foi meio semestre já? Hoje é metade do semestre. Caraca. É metade do Bom se semestre. fosse. Bom Mas se é, fosse. hoje é a metade do semestre, gente. Depois nós conversamos sobre isso. Primeira aula, a gente viu, chamo de noções de hidrologia e ciclo hidrológico, que são todas as fases, o que acontece hidrologicamente no planeta. Na outra aula vimos bacia hidrográfica, que é o local onde tudo isso acontece. No sábado, terceira aula, vimos precipitação e evaporação. Olha que bonitinho o cachorro da Mari. Como é o nome, Mari? Essa é a Nina. Nina? Não tem nome. Eu gosto quando bota nome humano nos cachorros. Eu acho que eu não tenho nenhum. Eu Nenhum. tenho a Nina, o Neguinho e a Pitoca. E o Top. Neguinho é bullying. Não, não é bullying, ele é Neguinho mesmo. Que Tá aqui o ciumento. Que barbaridade. Tá, vamos lá. Então, precipitação e evaporação são as duas fases mais importantes do ciclo hidrológico. A ascensão do vapor de água e eu ia dizer descessão, é horrível, né? E a precipitação, chuva, granizo, neve, seja lá o que for. Hoje nós vamos ver outras duas fases ou fenômenos do ciclo hidrológico. Interceptação, que é um conceito novo, acredito, para todo mundo.
É difícil alguém pensar nisso. E depois infiltração, que todo mundo já viu na matéria de solos, tá? Vamos lá, começamos por interceptação. Primeiro processo hidrológico pelo qual a chuva passa. Então, lembrando, eu vou falar em chuva, mas vale para qualquer precipitação. Eu estou falando chuva para deixar mais simples, mas vale para qualquer precipitação, quando eu falo em chuva. Então, primeira coisa que acontece com a chuva, quando ela está ocorrendo, é a interceptação, que ela pode ser vegetal ou outra forma de obstrução ao escoamento, que seriam as depressões no solo. Vamos ampliar esse conceito, gente. Qualquer coisa que faça com que a água não chegue no solo é interceptação. Então, um telhado é interceptação. Uma estrada pavimentada não deixa de ser uma interceptação porque a água não chegou no solo, ficou na estrada. Uma vaca é interceptação. Uma pessoa, tudo isso é considerado interceptação. A gente está interceptando e não deixando a água chegar no solo. Qual é o que a gente vai usar em cálculo? Só a vegetal. Certo? Então, conceitualmente, tudo é interceptação. Porém, para fins de cálculo, a gente considera só a vegetal, que é o grande volume. A quantidade de seres humanos que seguram água por interceptação no planeta é irrisória. A quantidade de animais que seguram é irrisória. A quantidade de telhado é irrisória. Mas a quantidade de vegetação é bastante. Ok? Então, conceitualmente, tudo é interceptação. Para fins da matéria, hidrologia, a gente puxa só a vegetal. Então, hidrologicamente, pode ter interceptação de duas formas. Vegetal ou depressão no solo. Depressão no solo é uma poça, tá, gente? Choveu, escoou, formou uma poça d'água e essa água não vai infiltrar e não vai escoar, vai ficar empoçada. Depois vai atingir a radiação e vai evaporar. Então, isso não é considerado escoamento, é interceptação. Então, o grande volume interceptado é a interceptação vegetal. E temos também depressão no solo. Ok? O volume retido é perdido por evaporação. Então, choveu, a água ficou nas folhas das plantas, ficou úmida a folha, e essa água vai sair da folha a posteriori por evaporação. Vai esquentar e tal, e vai evaporar da folha direto para a atmosfera. Todo mundo vai lembrar, quando criança passando na rua, e choveu, leve ou não, e o que acontece? Um amiguinho vai lá e puxa um galho da árvore e tu toma um banho. Isso é a água interceptada. É legal fazer. Né? Mas é legal isso que lembra. Porque Filha da putagem isso, professor. Mas todo mundo já fez. Todo mundo já fez. É legal que isso aí acontece, não adianta. E todo mundo vai lembrar que realmente a planta junta água nas folhas. Certo? Em estudos de chuvas intensas ou eventos extremos, o valor é normalmente desprezado. O que é isso? Chuvas intensas. Grande altura de chuva em pouco tempo. Curva bem ascendente. A gente desconsidera a interceptação, porque a chuva é tão forte que a planta não vai segurar nada. Tá? Então é só uma informação seca. Chuvas intensas a gente desconsidera a interceptação. Aqui tem alguns dados, né? Já se chegou a medir interceptação de 25%. Tem um dado aqui dos Estados Unidos de 254 milímetros ano interceptado. Nós vamos ver mais dados mais para frente para vocês verem volumes disso. É interessante tatear, saber o tamanho que é essa coisa.
Vamos lá. Como eu falei, eu Como gosto. assim? Oi? Ah, não, o cara tá falando telefone lá. Me interessa que vocês entendam os conceitos, né? Então vamos lá. Ó. Uma chuva dita pequena, 5 milímetros, quase toda a água será retida pelas copas e de lá evaporada, tá? Então, choveu 5 milímetros. 100% da chuva, um exemplo, vai ficar nas plantas, na copa das árvores. Ou seja, se tu tá embaixo da árvore, tu não vai te molhar. Aproximadamente a mesma quantidade de chuva, 5 milímetros, será perdida de uma chuva maior, por exemplo, 100 milímetros. A percentagem de perda dessa chuva será 5%. Vamos ao conceito. Digamos que a capacidade de interceptação da planta seja 5 milímetros. Se chover 5 milímetros, 100% fica na copa da planta. 5 milímetros é o tamanho que a planta consegue segurar. Se chover 100, 5% fica na copa das plantas. Os mesmos 5 milímetros, porém, percentualmente é 5%. É o que diz esse gráfico, que eu preciso é que vocês consigam interpretar isso aqui. Precipitação e aqui é interceptação. Porcentagem interceptada, não é quantidade. Ok? Então, uma chuva de 5 milímetros, 100% é interceptado. Conforme aumenta a chuva, a quantidade interceptada diminui percentualmente. Tá? Tentem entender isso. Se nós falarmos em quantidade interceptada, não percentual, quantidade, medida linear, seria um gráfico assim, ó. Uma reta. Não interessa quanto choveu, ficou a mesma quantidade na planta. Certo? Mas esse gráfico vocês têm que cuidar que ele fala em percentual. Então, qual é a tradução do gráfico? Conforme aumenta a quantidade de chuva, diminui o percentual interceptado. Façam um raciocínio básico, gente. Isso aqui é um reservatório. Não interessa quanto chover, a quantidade que fica nele é a mesma. Agora, o percentual da chuva diminui conforme aumenta a chuva, porque a quantidade é a mesma. Então, se chover 5 milímetros e aqui cabe 5, vamos mudar. Se chover 10 milímetros e aqui cabe 10, 100% ficou aqui. Se chover 1000 e aqui cabe 10, 1% ficou aqui. Certo? Se chover 20, 50%. Então, isso aqui é um dado que traduz bastante sobre a interceptação. Que a nossa interceptação, ela é um valor fixo. Então, conforme quanto aumentar a chuva, o percentual de chuva interceptada é menor, porém a quantidade é a mesma. E vocês vão entender isso quando tu pensar que uma garoa tu consegue te proteger embaixo da árvore. Mas quando começa a chover mais forte, começa a passar mais água. E tu vai te molhar igual. Certo? Mas a quantidade que a vegetação suporta é a mesma. Em estudos de interceptação, os processos de absorção das plantas e ingestão animal, que eu falei no início, a gente desconsidera porque o volume é muito pequeno. A absorção das plantas é o seguinte: interceptou e parte dessa água a planta consumiu. É muito pouco, tá, gente? É irrisório isso. Bom, a quantidade que é interceptada. Choveu. A quantidade de chuva que ficou na... Vamos pensar uma arvorezinha. A quantidade de chuva que ficou na copa da árvore. Pode acontecer 3 coisas com ela. Pode gotejar. Então,
atingiu a capacidade de interceptação e gotejou, pode escoar pelo tronco ou voltar para a atmosfera. Vai ter certa interceptação, vai ter certa quantidade de radiação e vai interceptar. Vai voltar para a atmosfera. Deixa eu só... Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Quero fazer um... Esse aqui é maior. Aqui, o que acontece? A quantidade de chuva vai ser igual ao quê? Tudo que choveu na árvore vai ser o que interceptou mais o escoamento pelo tronco mais o que gotejou. Certo? A chuva vai ou ficar na planta, ou escoar pelo tronco, ou gotejar. Então, o total da chuva é esses 3. Mais adiante a gente tem melhor essas informações. Vamos lá. Fatores que influenciam a interceptação. Característica da precipitação. Intensidade, quanto choveu, se tinha chuva antecedente, porque tendo chuva antecedente, a planta já está saturada e não intercepta mais nada. Então tem que considerar o que tinha antes. Condições climáticas. Essa aqui é básica, né, gente? O vento. Quanto mais vento tiver, menos interceptação. Vai balançar e não vai segurar nada. Isso é conhecimento popular, né? Quanto maior o vento, mais as plantas balançam e mais vai cair a água no solo. Tipo e densidade da vegetação. Então, como são as folhas, etc. E quão próximo estão essas árvores. Então, quanto mais densa e maior as folhas, maior a interceptação. Lógico. E período do ano. Aqui para nós influencia muito pouco. Mas países que têm plantas caduciformes, que são plantas que outono e inverno não tem uma folha, há uma variação grande de interceptação conforme as estações do ano. Então, há momentos, outono, inverno, que não há interceptação quase nenhuma. Primavera, verão, há muita interceptação. E isso influi. Parece que é uma árvore, gente, mas pense em global, é muita coisa, é muita água que não chega no solo. Conceitos, então. Precipitação incidente. Toda a chuva que chegou na planta. Precipitação interna. A chuva que passou pela copa da árvore. Então, choveu, chegou na planta e passou. Escoamento pelo tronco, escoou pelo tronco. E precipitação efetiva é a chuva que realmente chega no solo. Então aqui temos algumas equações. Eu vou aumentar isso aqui, ficou feio. Que bobagem que eu fiz. Tá, assim tá bom. O que acontece? Precipitação efetiva é o escoamento pelo tronco mais a precipitação interna, certo? Precipitação efetiva é o que chega no solo. Então, o que chega no solo? O que passou pela copa e o que escoou pelo tronco. Primeira equação. Essa aqui é a equação que eu fiz antes para vocês, com outros nomes. Precipitação total, incidente, que é a P, ó, vai ser a precipitação interna, mais o escoamento pelo tronco, mais o que interceptou. Ok? As 3 parcelas. E a precipitação incidente vai ser a precipitação efetiva mais a interceptação. Ó, isso aqui é igual a P. Ninguém vai fazer cálculo nenhum com isso. Mas é só para vocês entenderem o que é o que. Então, tem a planta,
precipitação incidente, precipitação interna, escoamento pelo tronco. É isso. Certo? Então, precipitação incidente menos precipitação interna menos escoamento pelo tronco é a interceptação. É uma forma indireta de encontrar a interceptação. Essa aqui é a equação que nós vamos usar lá no fim da aula para calcular, fazer cálculos de interceptação. Então, o que ela tem? O que ela representa? Capacidade de armazenamento, então eu teria que buscar na bibliografia quanto essa vegetação consegue armazenar. Vejam a dificuldade disso. Não existe vegetação igual a outra, não existe densidade igual. Cada caso é um caso, mas eu tenho que simplificar e tentar achar uma coisa parecida. Já tem furo no cálculo aí. Mas é o que tem. Não vamos ter nada mais que isso. AV sobre A é área vegetada sobre a área total. O que é isso? Qual a razão? Quanto eu tenho vegetado da área total? Quanto por cento? Evaporação e duração da precipitação em horas. É importante eu saber quanto interceptou. Vejam, isso é uma equação de 1919, gente. Tem 101 anos. Ela tem um furo tremendo. Não tem quanto choveu nela. Como é que eu vou calcular quanto interceptou se eu não botei quanto choveu? Só para vocês entenderem como é que tu chega numa equação. Tu pega inúmeros casos e tu vai refinando, refinando, refinando até achar uma tendência daquilo acontecer. Então, toda equação é uma simplificação da realidade. E ela vai ter problema. Essa equação de 101 anos, percebam, tem evaporação, capacidade de interceptação, razão, quanto tem de área vegetada e duração da chuva. Mas não disse quanto choveu. Se chover 1000 ou 1 milhão, dá a mesma coisa nessa equação. Certo? Mas é a equação de Horton. E esse cidadão aqui, 41 anos depois, melhorou essa equação. E ele transformou ela nisso aqui. Ó. Ele criou um exponencial e botou duas precipitações. Ela ficou melhor. Tá? O K é área vegetada sobre área total, VZ vezes TR sobre P. O K é isso aqui. Certo? Então ele refinou a equação. Nós poderíamos passar algumas aulas aqui estudando... agora me faltou o termo. Como é que é quando tu passa de uma equação para outra? É fazer... Tá, não lembro. Mas é dedução. Fazer a dedução da equação. Mas não vem ao caso. Tá? Temos a equação. Ponto. Vamos saber usar. Deita esse cachorro, Mário, pobrezinho, vai doer o pescoço dele. Ela não fica, ela quer ficar assim, olhando. Pobrezinha, vai doer o pescoço. Daqui a pouco ela vai pular fora. Vamos lá. Equações empíricas. Eu adoro isso aqui falar. O que é uma coisa empírica, gente? Uma coisa empírica é que todos nós fizemos coisas empíricas. É algo que a gente continua fazendo sem explicação nenhuma e aquilo dá certo por um acaso. Mas não tem uma explicação científica. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado da civilização, onde as explicações científicas são irrelevantes. Só um pouquinho, deixa eu botar ele para lá. Então, o que é
uma coisa empírica. Vocês vão entender quem trabalha com obra. Por que o cara faz pilar de 20 por 20 com barra de 8 e estrivo de 6? Porque nunca caiu. Mas não sabe por quê. Tá errado? Nem um pouco errado. Não tá errado. Agora não tem uma explicação. Não quer dizer que tenha que ter. A única diferença é que quando a coisa é científica, ela é explicada por um método científico, que não quer dizer que seja perfeito. Certo? Eu só fiz essa introdução para entender o que é uma equação empírica. Essa equação aqui vai ter interceptação é chamado SI, A, B e o N vocês vão variar de lugar para lugar. P é a precipitação. Então, essa equação vai servir naquele local. E não vai servir em mais local nenhum. Porque ela é empírica. Ela não é validada. Não quer dizer que a validação seja grande coisa. Entendo? Não dá para pensar assim, é científico, é válido. Não, é cheio de problema. Tem muita coisa empírica que funciona. E a ciência toda começa no empirismo, né? Alguém tentou uma coisa, vai tentando até funcionar. Certo? Isso é uma equação empírica. No caso, essa aqui, ela já tem um método. Não que o método seja infalível, mas ela seria um pouquinho mais aprimorada. Tá? É só para entender isso. Aqui uma tabela simples de capacidade máxima de interceptação. Então, o campo seria 2,5 milímetros, uma floresta 3,75 e um mato denso 5. Só para elucidar. Não é nada muito específico. Como se mede, gente? Precipitação incidente. Pluviógrafo, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Vai lá. Quer passar? Agora tá aberta a porta. Vai, tua mãe tá lá. Não quer. Também tá nervoso, não sabe o que é. Escoamento pelo tronco. Nós temos que coletar toda a água que está escoando pelo tronco. É mais ou menos como se faz aquele pessoal que coleta o negócio na seringueira. Tu bota um caninho em volta assim e fica coletando aquilo. Opa, escoamento pelo tronco. Tá aqui. Tá. E precipitação interna, eu vou ter que ter pluviógrafos internos para ver quanto de água passou pela copa. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, gente. A precipitação incidente eu vou tirar da vegetação e vou botar um pluviógrafo lá para ver quanto choveu. Como em precipitação que nós vimos sábado. A precipitação incidente eu vou criar calhas. E essas calhas vão jogar água num recipiente que vai ter um pluviógrafo e eu vou registrar quanto passou. E nos troncos, parece Avatar, ó. É umas mangueirinhas que eu coleto o que está passando pelo tronco e jogo no outro pluviógrafo. Então, como é que eu vou saber quanto interceptou? Eu não tenho como medir folha por folha. Então, eu vou medir quanto choveu, quanto passou e quanto escoou pelo tronco. A interceptação vai ser tudo que eu chovi, menos o que passou, menos o tronco. É um cálculo indireto. Eu não consigo medir interceptação. Eu meço outras coisas e faço uma conta para chegar na interceptação. Aqui, ó, aqui está mais fácil. Ó. Tem um pluviômetro, um pluviógrafo, né? Muito melhor que pluviômetro. Distante, por quê? Isso aí, sempre que vocês forem instalar pluviômetro e pluviógrafo, tem que cuidar dessa altura. O anteparo mais alto próximo é a mesma distância que tem que ter dele. Esses 45 graus. Então, a altura dessa árvore tem que ser isso aqui. Senão dá interferência.
Escoamento pelo tronco é o 2 e o 3 é a precipitação interna. Então, o que vai ser a interceptação? 1 menos 2 menos 3. Aqui está mais fácil de ver. Ó. Aqui tem outro número, né? Precipitação incidente. O 1 aqui é só a área. Escoamento pelo tronco, 4. E a calha, que é a precipitação interna, 3. Então, a interceptação aqui é 2 menos 3 menos 4. Tá? Só isso. Você só tem que ter noção disso. Nada muito além. Em modelos hidrológicos, aquilo que nós falamos em outras aulas já, que é tentar calcular todo o sistema natural, eu tentar responder ele matematicamente. Isso é um modelo hidrológico. Como é que trabalha isso, o código dele? Ele considera como reservatório, digamos assim. Cada vegetação vai ser um reservatório, então, no cálculo, na modelagem, quanto mais vai chover X e o tamanho daquele reservatório que vai conter. E o resto vai passar. Então, percebam a dificuldade de fazer uma coisa séria. Como vocês vão definir o tamanho desse reservatório? Depende do tamanho das folhas, a época do ano, o tipo de vegetação, a densidade. É praticamente impossível, gente. Daí, na floresta X lá tem uma árvore de um tipo, 5 de outra, 3 de outra e vai trocando. Daí, para o lado, já é outra conformação. Nós estamos falando de engenharia, uma simplificação ridícula, né? É muito simples. É muito distante de ser exato. Armazenamento das depressões. Então, a única forma de interceptação que a gente considera na hidrologia, que não é a vegetal, é o armazenamento nas depressões. Armazenamento nas depressões são as poças. Tá? Choveu, a água chegou no solo. Então, a interceptação é toda precipitação que não chega no solo, com exceção do armazenamento nas depressões, que essa chega no solo, mas não escoa. Fica paradinha ali até evaporar. Então é uma água morta. Ela chegou ali e ficou. Na bacia hidrográfica existem obstruções naturais e artificiais ao escoamento, acumulando parte do volume precipitado. Isso pode ser observado após uma enchente, quando áreas sem drenagem formam pequenas depressões e somente pode ser diminuído com evaporação e infiltração. Poça d'água, com todo o tamanho que vocês imaginarem. Bacias com baixa drenagem tendem a ter menor vazão média e maior capacidade de regularização natural do escoamento. Então, baixa drenagem é pouco escoamento. Vai ter menor vazão média e maior capacidade de regularizar. É mais fácil deixar regular. Em bacias urbanas podem ser criadas artificialmente áreas de retenção de escoamento, em função de aterros, pontes, construções, bacia de detenção, bacia de retenção, qualquer obra que segure a água, certo? É uma água interceptada. Ela deixou de fazer parte do escoamento, por algum motivo. Essa é a fórmula que nós vamos usar para armazenamento nas depressões, gente. Então, capacidade máxima, vejam, é tão simples botar SD, capacidade máxima. Da onde a criatura vai tirar a capacidade máxima de armazenamento nas depressões? Vai sair da onde isso? Vai estudar, e o João achou assim, o Pedro assim, o Paulo acolá, mas quanto é? E vale para o caso dele? Então é uma simplificação bem boba.
Exponencial, o K, que é 1 sobre SSD, e precipitação efetiva. Cuidado que aqui não é incidente, tá? É efetiva. É a interna mais o escoamento do tronco. Isso aqui eu já botei em prova, que era uma relação entre declividade do terreno e armazenamento nas depressões. É uma lógica isso aqui, ó. Quanto mais plano o terreno, mais água vai ficar empoçada. Quanto mais íngreme, menos água empoça. É o que diz aqui, ó. Eu aumento a declividade e diminuo o armazenamento nas depressões, que é a perda média por enchente. Mesmo raciocínio. É um outro termo para se usar. Então, aumentando, ó, quando a declividade é 1%, 0,12 de armazenamento nas depressões. Se a declividade é 3, 0,05 é metade. Então, quanto mais íngreme for, menor vai ser o armazenamento. Ele vai diminuindo. Aqui, uma vez nós íamos longe nisso. Alteração de uso e manejo do solo, então, mudança de superfície, pode ser desmatamento, reflorestamento, impermeabilização. Qualquer um dos três altera bastante a interceptação. Uso da superfície, urbanização, reflorestamento para exploração sistemática, é lavoura de eucalipto, pinos. Eu vou reflorestar para usar. Desmatamento para extração de madeira, cultura de subsistência, cultura anual, cultura permanente. Pense em englobar uma lavoura, sei lá, soja. Eu não entendo nada de lavoura, mas vamos lá. Cresceu, a planta está... aquela monstra lavoura está interceptando. No que tu colhe, essa interceptação deixou de existir e virou escoamento. É errado ou certo? Nem errado nem certo. Isso é uma coisa que acontece. Mas nós temos que conseguir calcular quanto. Porque vai alterar a quantidade de água no rio. A gente tem muita sobra de água, então a quantidade de água, por causa de um período de colheita ou não, influencia pouco. Mas países com déficit hídrico, muda. E isso não tem que... não vai colher, não vai... Nada a ver. A questão é a seguinte. Quando a planta estiver crescendo, que a interceptação aumenta, eu tenho que ter reservatórios para conter essa água. Para suprir a falta. A planta foi colhida, não tem mais interceptação, abastece tudo. E assim por diante. Até a quantidade de água para irrigar aquela própria lavoura, ela está interceptando e deixando chegar menos. Então, há uma influência. Eu só quero que vocês tenham noção disso, em termos globais, o tamanho que é isso. Esse gráfico aqui, muito coloquei já em prova, que são... aqui fala alterações devido ao desmatamento, mas é qualquer colheita, não quer dizer que seja o desmatamento errado. O que acontece? Isso aqui é escoamento, aqui é evapotranspiração ou interceptação. Funciona igual. As duas fases funcionam da mesma maneira. A gente lê ela igual. Então, eu não tenho escoamento. Eu cortei a planta. Terminei com a interceptação, começou a ter escoamento. Aumentou, de 0 para 100. Conforme a planta vai crescendo, vai diminuindo o escoamento até voltar a essa condição anterior. Contrário da interceptação. Vamos falar só da interceptação. Esqueçam a evapotranspiração, mas é igual. Eu tinha interceptação, a planta estava grande. No que eu cortei, eu terminei com a interceptação. E conforme ela foi crescendo, foi aumentando. Daí aqui vai ter outra colheita. Vai aumentar. Outra colheita. Vai aumentar. Entenderam que em tempos específicos ocorre essa alteração.
Tipo aquele filme Efeito Borboleta, né? O bater de uma borboleta na América do Sul vai gerar um furacão na Ásia. Que tudo está interligado. Isso aqui pode representar uma falta de água num local muito distante. Não esquecendo que a quantidade de água é uma só. Não vai mudar. Desde que o mundo é mundo, tem X água no mundo. O problema é que é em algum lugar ou no outro. É isso. Então, o objetivo aqui é mostrar como funciona. Lembram da primeira aula? O sistema natural existe, ele está aí, e a gente tem que entender ele. Mudar, quase impossível. Mas entendendo, nós vamos conseguir trabalhar. Cada um vai ter sua profissão, todo mundo vai viver legal. É isso. Exercício da interceptação lá no fim. Partimos para a infiltração. Esse sim é um conceito que não é novo para ninguém, tá? Todo mundo já deve ter feito solos. É uma coisa normal de se pensar. A água infiltra. Então, vamos entrar um pouquinho mais no conceito de infiltração, mas não tem nada de novo, tá? Talvez alguns termos, mas é algo que todo mundo já viu. Vai ser uma revisão isso aqui. Então, infiltração é o processo pelo qual a água atravessa a superfície do solo, afeta diretamente o escoamento superficial, que é o componente do ciclo hidrológico responsável pelos processos de erosão e inundação. Então, sim, tudo que infiltrar não escoa. É bom ou é ruim? Depende do lugar. Se eu quero água para tratar, para irrigar, sei eu, para o quê? Para uma indústria, a infiltração é ruim. Tanto que a gente impermeabiliza canais para eu não perder água por infiltração. Numa área urbana, eu quero que infiltre, para não ter escoamento nas ruas. Então, como eu acabei de falar, o importante é entender o processo e ver como ele vai te ajudar. Após a passagem de água pela superfície do solo, ou seja, cessada a infiltração, as camadas superiores atingem alto grau de umidade, enquanto as camadas inferiores apresentam ainda teores baixos teores de umidade. O processo de infiltração é o seguinte, depois vai ter um desenho aqui. A camada superior que fica saturada. Então, sempre em cima está úmido. E vai capilarizando e vai aumentando a infiltração. Certo? Não é assim, ó, ficou úmido e desceu. Não, ele continua úmido. Ele só vai descer quando parar de abastecer. Daí ele desce. Vai ter um desenho disso. Aonde vai essa água? São poros, tá? Todos os poros que tem no solo vão ser preenchidos por água. Quanto mais poros, mais água. Tem coisas bem interessantes, assim, ó, momentos de muita seca, períodos secos, o que acontece? Os poros estão secos. O solo, por natureza, ele é úmido. E ele tem uma capacidade de carga baseado na quantidade de água que tem nele. É isso que a gente calcula, então. Eu consigo fazer tanto de peso no solo, porque eu tenho solo e uma água já contida nele que ele suporta isso. No que tem um período de seca e ele esvaziou, esse solo diminui a capacidade de carga. Então, muitas vezes, rodovias sofrem em período de seca. Rede d'água rompe. Por quê? O solo terminou, os poros não estão mais preenchidos, tem ar, no que eu fizer pressão, eu vou apertar. E vai romper a rede d'água, vai arrebentar o cano, vai estragar o pavimento. Aqueles pavimentos tem a ver também com o calor, né? Mas que fica todo ondulado. Aquilo ali não tem capacidade de carga ao solo. Então, naturalmente os poros são preenchidos, muitos deles com água. Mas tem momentos que não vão ter, que é momentos de estiagem. O que influencia o comportamento da infiltração? Porosidade. Quanto tem de poros? Estrutura.
como... Isso aí é coisa do Carlos e do Ricardo. Como as partículas de solo estão presas uma na outra. Isso é estrutura. Umidade. O solo já está úmido ou está seco? É quanto vai infiltrar. E textura é como é cada partícula de solo. Isso aí já é específico do específico do específico. Aqui é... Por que a gente vai falar de agricultura? Porque a influência disso no ciclo hidrológico é muito maior que uma cidade. Porque tem muito mais área de agricultura no planeta que cidade, que área urbanizada. Então, a influência é muito maior. Plantio direto é aquele tipo de lavoura que tu não precisa arar o solo. Tu deixa o solo como ele está. Certo? Então, manutenção da cobertura vegetal na superfície e redução do impacto das gotas diretamente sobre o solo, evitando e reduzindo o salpico. É bem interessante analisar isso assim. Ó. Um solo arado, revirado, ele infiltra menos que o solo natural. É contraintuitivo isso, mas infiltra menos. Porque o solo natural já tem os caminhos prontos. E no que tu revirou ele, infiltra menos água. Às vezes a pessoa mexe na terra achando que vai infiltrar mais, é o contrário. O solo natural já tem os caminhos dele, certo? Por exemplo, um solo nu, ele tem uma infiltração baixíssima, porque as gotas de chuva vão impermeabilizando. Eu preciso uma vegetação nem que seja grama para segurar essa força. Então, ela bate na grama e cai com menos velocidade. E daí infiltra. É bem específico isso, sabe? É bem detalhe. O uso de máquinas agrícolas, tanto no preparo, condução e colheita, sob condições inadequadas de umidade, provoca compactações adicionais e irreversíveis ao solo, reduzindo de forma considerável a infiltração e seus benefícios no manejo da bacia. Com certeza a máquina está compactando. Essas estradas vicinais de chão batido, isso é um asfalto. Não infiltra nada. Lógico, né? Mas é interessante pensar que quanto mais condição natural tiver o solo, mais ele vai infiltrar. Certo? O troço foi feito para ser assim. E a gente entendendo, tenta deixar daquela forma. Por isso o tal do plantio direto. Tu colhe, deixa a sujeira ali, aquilo ali meio protege a erosividade da chuva, vai segurando, vai infiltrando, vai abastecendo o lençol freático, as plantas vão nascendo e tudo funciona, entenderam? Quanto mais influência tiver, menos vai funcionar. Aqui tem só um gráfico, né? Choveu, infiltração, lençol freático, já falei em alguma aula que o nível do lençol freático é o nível do corpo hídrico do rio. Então, essa infiltração abastece o lençol freático e tem um fluxo subterrâneo. Onde há corpo hídrico, tem um fluxo contínuo do corpo hídrico para o solo e do solo para o corpo hídrico. Eles se autoalimentam os dois. Certo? Então, isso aqui é um solo seco, não saturado, e aqui é um solo saturado. O que é um solo saturado? Todos os poros estão preenchidos por água. Não há espaço nenhum para água, de ar. Tudo tem água. Bom, vamos lá. Eu vou vender o que eu aprendi quando eu tive aula de poços. Segundo meu professor, não havia ainda até o momento sendo conseguido retirar água do aquífero Guarani. Todos os poços, os mais profundos, eram do Serra Geral, Brasil, né? E o aquífero Guarani não seria um rio. O aquífero Guarani seria uma pedra porosa, gigantesca, com água nos poros. Então não conseguiria cavocar e retirar água.
Eu teria que cavocar o lado. Num local eu insiro ar para fazer a água sair no outro. Eu substituo a água que tem nos poros por ar, entenderam? Faço uma contrapressão aqui. Não sei. Mas é tudo uma questão física. Ou tem água ou tem ar. Não tem uma segunda coisa. E a organização das partículas faz ter uma coisa que é bem contramão, né? Você já viram aquela experiência que tu pega duas garrafas. Uma enche de areia e uma enche de pedra. E pergunta qual cabe mais água. E tu vai sempre na pedra. E na areia cabe mais, né? Porque quanto menor a partícula, mais espaço tem. É meio contramão, assim, o cara não consegue pensar isso. Eu não consigo. Eu sempre acho que, tipo assim, areia e argila, cabe mais água na areia. Não, cabe mais na argila, mas é mais devagar. Porque tem mais vazios pequenininhos. Isso aqui é como funciona, né? Que eu falei, as zonas de inundação, saturação. Então, vai ter um desenho depois, horrível que eu fiz, mas tudo bem. Tem uma zona de saturação inicial. Então, essa aqui é a primeira. Então, isso fica saturado, extremamente úmido. Vai para uma zona de transição. Essa zona de transição vira uma zona de transmissão, umedecimento e frente de molhamento, que são os capilares. É isso aqui. Ó. Choveu. Primeira camada saturou. Essa quantidade de água, conforme aumenta a chuva, tende a descer. Ó. Vai descendo a frente de molhamento com os capilares. Olha que coisa ridícula esse desenho. Mas dá para entender. Saturação, transição, transmissão, frente de molhamento. A frente de molhamento vai abrindo caminho e se continua chovendo, vai estabelecendo isso. Até chegar no lençol freático. Chega um momento, se a chuva é tão longa, que está abastecendo direto. Está indo da superfície até o lençol freático. Parou de chover. A zona de saturação vai baixando até chegar no lençol. Ninguém precisa saber esses nomes aqui, tá, gente? Nada. Tem que só entender. Não é uma área úmida que vai descendo. A área úmida continua em cima, mas vai formando capilares que vão chegando no lençol. E só vai chegar no lençol, só vai acontecer isso se a quantidade de chuva for maior que a capacidade, for suficiente para preencher todo o solo. Se não, já chega, parou de chover e chega nesse ponto aqui, já desce a zona de saturação até chegar no lençol. É interessante pensar como tu abastece o lençol freático em tudo que é área? Não. Existem áreas específicas que abastecem o lençol naturalmente. Então, de nada adianta eu querer infiltrar todas as áreas. Eu tenho que estudar onde abastece. Como é o mapa de infiltração de cada cidade? Isso não tem, gente. Mas não adianta eu pegar e querer infiltrar numa área alta da cidade. A área alta da cidade já é alta porque tem rocha. Não é alta porque não quer, porque quer. Aquilo é alto porque tem rocha. Não vai infiltrar nada. Onde tem rocha não chega no lençol freático. Eu tenho que usar áreas mais baixas, mais planas, que favorecem abastecer o lençol freático. Então eu pego uma área alta. O que adianta eu ter área permeável numa área alta? A não ser que tu prove que chega no lençol freático. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica. Mas essa água não vai escorrendo pela rocha até chegar no ponto permeável? Mas vai lavar todo o solo, Gustavo. Entendeu? Sim. E tem mais uma influência. Pode fazer, tranquilo. Mas quanto é essa camada de solo até a rocha? É 50 centímetros? Daí não tem lógica. São 2 metros? Beleza. Nesses 2 metros de solo, tu consegue calcular um volume de água que ela junte. Eu estou falando meio de urbano, tá? Porque o objetivo na drenagem é não causar alagamento.
Então eu tenho que segurar essa água em algum ponto. O pessoal usa muito uma regra para todos, né? Tipo assim, é tanto por cento. Cara, mas tem influência de um local para outro, sabe? Tem locais que tinha que ser 70%. Tem locais que pode ser 100% impermeável. Não vai mudar nada. Aqui em Santa Rosa, por exemplo, ali na Unijuí, aqui não tem por que ter planta. É 30, 40 centímetros. E tá na rocha. Tem locais ali, não é todos, né? Mas dá para analisar bem onde tu consegue infiltrar e onde tu não consegue. Eu só tô tentando mostrar que a coisa não é linear. Ela muda bastante de um ponto para outro. Seguimos. O que tá falando de cada uma daquelas zonas, tá, gente? Não tem mágica nenhuma. Zona de saturação, a parte bem úmida, 1,5 centímetro. Transição, 5 centímetros. Transmissão é a que vai crescendo. E tem essa frente de molhamento, que são capilares, e zona de umedecimento, é o que transforma os capilares numa área maior de saturação, digamos. Conceitos. São 2 conceitos que nós vamos aprender em infiltração. São conceitos, digamos, diferentes. Capacidade de infiltração. Quanto de água aquele local consegue receber? Tá? Deu. Se aprender isso, está ótimo. Quanto de água aquele local consegue absorver? Então, capacidade de infiltração, quanto de água, quanto aqueles poros conseguem receber de água? A capacidade, nós vamos ver uns 4, 5 slides agora seguidos sobre isso. A capacidade de infiltração, olha, capacidade de infiltração é uma característica do local, tá? Não é uma informação do momento, é uma característica do local. Então, seria uma coisa linear, mas não é. A capacidade de infiltração começa alta e diminui. Veja, eu tenho um tipo de solo X, no início ele infiltra tanto e ele vai diminuindo até chegar na chamada taxa de infiltração estável. Capacidade de infiltração vira uma taxa, que é essa V e B aqui. Ó. Tá? Então, o início da infiltração é bem maior que o valor contínuo dela. Por isso que tu não pode te basear no início do teste. Porque a quantidade que está infiltrando no início é maior que depois. A gente está falando de uma capacidade. Capacidade tende a ser linear. Nesse ponto, não é. Ela começa de uma forma e vai diminuindo. Então, capacidade de infiltração começa maior e diminui até chegar na taxa de infiltração estável. Taxa de infiltração, outra coisa. Quanto está infiltrando no momento? A velocidade, quanto está acontecendo? Capacidade de infiltração é o máximo. O máximo que você consegue infiltrar. E a capacidade de infiltração começa grande, conforme o solo, e vai diminuindo até chegar na taxa de infiltração estável. A taxa de infiltração é quanto está acontecendo no momento que vocês estão analisando. Então, é a velocidade de infiltração, é o momento ali. É o que está infiltrando. Isso aqui é bem interessante, ó, gente. Vamos lá. Nem lembrava que eu tinha dado esse nome para a equação. Essa equação não existe, tá? Vou pintar até de outra cor aqui. Isso aqui eu fazia no quadro. Mas vamos lá. Se a quantidade que choveu, a precipitação é maior que a capacidade de infiltração. Choveu mais que a capacidade de infiltração. Tá? Entenderam? Qual a taxa de infiltração? A capacidade de infiltração. Porque o que está acontecendo no momento é o total. Porque eu tenho mais água que a capacidade de infiltração. Eu tenho um balde.
Eu tenho muito mais água que o balde para jogar nele. Qual a taxa? Quanto está infiltrando? Tudo que dá. Então, se chover mais que a capacidade máxima do solo, a taxa de infiltração é a capacidade máxima. Porque eu tenho insumo para isso. Por outro lado, se a chuva é menor que a capacidade de infiltração, a taxa vai ser a chuva. Toda chuva vai infiltrar. Entenderam? Se chove mais que o máximo que o solo consegue absorver, o que está absorvendo o solo é o total. Se chove menos que o solo consegue absorver, o solo está absorvendo o que choveu. Tentem... Como é que eu vou dizer assim? Escrevam isso aqui com as palavras de vocês. Depois. Pega um caderno e escreve o que está escrito em cada uma dessas aqui. Cada uma dessas sentenças. Isso não é equação, tá, gente? Vou até mudar o nome dela aqui, ó, a partir de agora. Não. Assim fica chique, ó. Cada semestre eu vou mudar o nome dessa equação. Não, vai ser mais legal agora. Pronto. Semestre que vem o cara lembra. Vou salvar. Só uma coisa, eu botei os slides no portal? Alguém já conferiu isso? Sim, botou. Tá. Eu geralmente não coloco, tá? Quando é normal, assim. Eu boto só um material escrito. Mas agora eu botei os slides. Seguimos a vida. Aqui está explicando taxa de infiltração. Já expliquei para vocês o que é. O que acontece aqui, ó, gente? A linha contínua é a capacidade de infiltração. A linha tracejada é a quantidade de infiltração acumulada. Quanto acumulou de água no fundo, no solo. No fundo foi horrível, no solo. Então, esse solo aqui, ó, tá mais seco. Esse aqui tá mais úmido. O que acontece? No solo mais seco, a capacidade de infiltração inicial é maior. E ela vai baixando até chegar na taxa de infiltração estável. O solo mais úmido, ele começa com uma taxa de infiltração menor, mas chega na mesma taxa de infiltração estável. Então, sempre vai chegar na taxa de infiltração estável. Vai começar maior e vai chegar na taxa estável. O tracejado diz o quê? O solo mais úmido é essa linha de baixo. O solo mais seco é a linha de cima. É lógico, se ele estava mais seco, ele tinha mais vazios. E no decorrer do tempo, ele acumulou mais água. Então, a curva de acúmulo de água é maior no seco. O que me interessa muito aqui é vocês entenderem que não interessa a condição inicial do solo. Sendo o mesmo solo, ele vai chegar sempre na VIB. Então, tu mede a infiltração inicial e aquela não é contínua. Aquela é só o início, porque ela vai baixar e chegar na taxa estável. O que nos interessa é saber essa aqui, que é a que vai ser contínua. Então, ele começa infiltrando muito e vai diminuindo, mas não zera. Ele chega num valor estável. Tenta entender esse processo. Está infiltrando e vai diminuindo o quanto infiltra. Não que vai preenchendo todos os vazios. Não é isso. Ele vai diminuindo a quantidade, a velocidade que ele consegue absorver a água. Até estabilizar. Porque quando ele estabiliza, ele consegue jogar direto para o lençol freático. Ele vira um cano, um canal. Aqui são tipos de solo diferentes.
um solo arenoso tem uma capacidade de infiltração inicial bem maior que um solo argiloso. Ele tem vazios maiores, mais espaçados, mas ele diminui até chegar na taxa de infiltração estável do solo arenoso. Se vocês observarem, as 3 linhas curvas são parecidas, porque não interessa o tipo do solo, ele sempre começa com mais capacidade de infiltração e estabiliza. Certo? Então, elas vão variando, eu não lembro o termo que se usa para essas linhas. Não lembro. Mas elas vão variando sempre de um valor maior até o estável, para todo o solo. Como a gente determina, como mede a infiltração? O infiltrômetro de anel e simulador de chuva. Infiltrômetro de anel é isso aqui, tá, gente? Por que 2 anéis? Porque eu não posso ter influência de pressões laterais. Então, eu pego essa quantidade desse material, olha a idade desse negócio. Encho d'água e meço quanto de água está filtrando. Dá para medir com uma régua ou com um medidor Doppler ali, que ele fica jogando raio e medindo a distância, quanto de água tem. Simulador de chuva é muito melhor. Eu controlo quanto de chuva eu jogo. E eu delimito uma área e meço quanto escoou. Então, se eu joguei 10 e escoou 5, 5 infiltrou. É um método indireto, mas é uma forma de medir infiltração. Vocês devem ter feito aquele experimento do buraco, um buraco de 1 por 1, e lá no fundo um buraco de 30 por 30 enche de água e fica medindo o tempo que ela infiltra. Isso aí você faz em solos, é ensaio de percolação. Esse ensaio mede a infiltração, só que mede a inicial, né, gente? A capacidade de infiltração inicial, ela vai baixar com o tempo. E se eu usar aquilo como dado para projeto, eu posso estar superestimando a infiltração. Sempre que fazem ensaio de infiltração tem que ser vários pontos. Uma coisa que é interessante é o seguinte, ó. Todas as cidades maiores que tem mais movimentação, todo loteamento precisa um laudo de permeabilidade do solo. Então, um geólogo ou um engenheiro civil faz os ensaios e anexa no processo de licenciamento ambiental. Olha a informação que a gente tem. Até eu queria fazer um TCC com isso, ninguém quis. Se o cara entrar na prefeitura, solicitar esse material de todos e pegar todos os laudos, tu consegue fazer um mapa de infiltração por coordenada. Aqui infiltra tanto, lá tanto, lá tanto, lá tanto, e tu começa a fazer as curvas. Para os próximos projetos, tu já tem um mapa. Pô, aqui tem que ser mais ou menos tanto. Até para quem está comprando a área para empreender, já é legal. Ah, aqui dá para fazer fossa, aqui não dá, aqui é complicado. Tu já consegue medir. Consegue fazer um mapa e não precisa fazer um estudo, é só pegar os dados que já tem, que não estão compilados. É interessante isso. Tá, aqui, filtrômetro de anel. Vamos para os exercícios. Falei que era mais curto hoje. Ah, mas já deu 1 hora e pico já. Vamos lá. Devem ser uns 10 exercícios, tá? Dúvidas, me interrompam. Floresta de pinos em regiões temperadas apresentam perda média por interceptação de acordo com a seguinte fórmula. Essa fórmula aqui é a perda por interceptação. Não é uma fórmula geral. Vale para esse caso. Uma fórmula empírica. Então, o I é a interceptação, o P é a precipitação incidente e o N é o número de chuvas no ano. Tá? Fique claro, vale para esse caso. Esqueçam essa equação, não vale mais para nada. Calcule a interceptação em dado ano cuja precipitação, em número de 80, então foram 80 chuvas, atingiu 820 milímetros. Então, olha que difícil. Precipitação 820, número de chuvas 80.
Daí tu faz essa conta gigantesca, que é o 0,1 vezes 820 menos 0,1 vezes 80. Deu 74 milímetros. Em 820 milímetros anuais, que é muito pouco, 74 foi perdido por interceptação. Não é que foi perdido, o sistema continua com a chuva, mas não virou escoamento. Eu não pude usar. Eu não pude abastecer, eu não pude tomar, eu não pude irrigar. Esse é o raciocínio do perder. O sistema não perde nada, mas nós não podemos usar isso. Nós vamos ter que contar com outra água. E quanto por cento isso representa? É só dividir os 74 por 820, 9%. Esse aqui é interessante também. Na região de Agudos, São Paulo, resultados da medição da interceptação em plantações de pinos ou carpa, com 13 anos, comparativamente à medição realizada simultaneamente em reserva adjacente de Cerradão, que constitui a vegetação original da região, deram as seguintes equações. Então, eu tinha uma região que era Cerradão. A precipitação interna do Cerradão é isso aqui. Uma equação empírica. Parte da lavoura eu troquei para pinos, que a precipitação interna é essa. Precipitação interna, quantidade de chuva que passa pela copa e chega no solo. A bacia hidrográfica da área experimental tem 390 hectares e a precipitação média anual é 1.300 milímetros. E daí tem 3 perguntas. Calcule a precipitação interna média para os dois tipos. Bom, direto, tá? 1.300 milímetros ano, então, Pinos, a precipitação interna é 1.169 e Cerradão, 898. Vejam, se a precipitação interna do Pinos é maior que do Cerradão, o Cerradão segurava mais água por interceptação. A troca da vegetação aumentou a quantidade de água no solo. Não sei se é bom ou ruim. Mudou. Nós temos que saber que mudou. Não que é bom ou ruim. Isso é juízo de valor. Mas mudou. Calcule a diferença a mais em litros de água da chuva anual que chega ao solo da bacia após a substituição do Cerradão por Pinos. Bom, a precipitação interna do Pinos é 1.169. A do Cerradão é 898. Então, a diferença, o Pinos fez chegar a mais 270 milímetros por ano. 0,274 metros por ano. São 27 centímetros, né? Durante um ano, chega a 27 centímetros de água a mais no solo pela troca da vegetação, tipo de folha, etc. Em 390 hectares, ó, hectare para metro, eu substituo para metro quadrado, milímetro para metro quadrado. Boto tudo em metro, deu em um ano, nessa área, que 390 hectares é grande, 1 milhão e 53 mil metros cúbicos. Passando isso para litro, que aqui pedi em litro, 1 bilhão e 53 milhões de litros. Tá? Então, o número não me interessa. Me interessa o raciocínio disso. Eu tinha uma vegetação que tinha uma precipitação interna menor e troquei por uma precipitação interna maior, ou seja, passou a chegar mais água no solo. Essa água a mais que chegou no solo representa mais vazão. Em um ano, isso representa 1 bilhão de litros. Nesse caso, a última, com as devidas abstrações, considerando a vazão média de 15 litros para o riacho da bacia, quantos dias seriam necessários para drenar essa diferença? Então, essa bacia tem um riachinho de 15 litros por segundo. A troca da vegetação fez chegar mais água no solo. Considerando que eu só tenho esse riachinho, quanto demoraria para escoar essa água a mais que chegou no solo? Então, tu divide os 1 bilhão de litros por 15 litros por segundo. São 7 milhões e 200 mil segundos. São 812 dias. Isso é experimental, tá, gente? Isso não funciona assim na realidade. Mas se mantesse o riozinho, levaria 812 dias para suprir a chuva a mais de um ano.
Mas 812 dias são quase 3 anos. Então, no segundo ano já teve chuva a mais. No terceiro a mais. Não ia conter nunca. Claro, na prática não ia acontecer isso. O riozinho de 15 litros ia avisar 100 litros e ia alagar tudo. Mas um dos motivos para a mudança de morfologia dos arroios são essas mudanças de vegetação. Se nós tivéssemos a coisa mais mapeada, claro que é difícil, mas nós conseguiríamos ver isso. Mas tatear melhor. Bom, a mata do Jardim Botânico JB, eu não lembro por que JB, era o nome de um aluno, eu mudei isso um dia. Abrange uma área de 515 hectares. A mata, que tem um formato parecido com um pulmão, compreendendo 95% da área total, está encravada no centro geográfico da capital do estado da Paraíba, cidade de João Pessoa, cuja precipitação média é de 1.500 milímetros ano e evaporação 13 milímetros dia. No dia 18 de junho de 2004... Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Eu não estou vendo o chat. Quem é que tá? Alguém desliga o microfone de alguém aí. É que colocou para esconder quem tava sem câmera. Eu fiz isso. Vai nos participantes. Agora acho que ela desligou. Ah, tá, eu tô tentando achar o chat agora. Vou catar ele, peraí. Aqui. Era só umas risadas. Tá. Seguimos. Então, no dia 18 de junho de 2004, ocorreu um evento de chuva diferente, que apresentou uma altura de precipitação de 114 milímetros em 24 horas. Choveu 114 milímetros em 24 horas. Quanto foi interceptado nesse dia? Essa é a pergunta. Bom, equação da precipitação de Merriam, a segunda, aquela melhor que tem de interceptação, a equação que tem precipitação. Isso aqui é só cópia da equação, tá? Então, SV é a capacidade de armazenamento, área vegetada, área total, evaporação em milímetro hora e duração da chuva em horas, o TR. Bom, isso aqui é um cálculo irrelevante, mas tudo bem. A área total é 515 hectares e 95% é área vegetada. Então, a razão é área vegetada sobre área total 0,95. Já foi dado, mas eu fiz devagarinho para ninguém se perder. Então, área vegetada sobre área total, o problema já disse que era 95% área vegetada. Evaporação, 3 milímetros dia. Em hora são 0,125 milímetro hora. Certo? Então, o K já dá para calcular. Ó. A razão é 0,95. Evaporação 0,125. 24 horas que choveu, 114 milímetros. Então, esse K não representa nada fisicamente, mas é um cálculo acessório que eu vou precisar depois. SV, a capacidade máxima. Pegamos na tabela 5. Então, interceptação vai ser 5 SV, 1 menos precipitação 114 sobre o SV 5. Mais o K, que a gente recém calculou, vezes a precipitação. Certo? Isso aqui é a equação, eu só estou mudando aqui, ó, botando K, que é RETR sobre P. Só estou botando o valor de K. Então, 7,84 milímetros. O que é isso? Numa chuva de 114 milímetros em 24 horas, nesse caso, 7,84 milímetros foram perdidos por interceptação.
Ou seja, se tu usasse esse dado para cálculo, para algum cálculo, tu teria que descontar o 7. Porque tu não vai ter aquela quantidade real de chuva. Ah, eu medi que é 114. Sim, mas tu não posso usar 114, eu tenho que usar 107. Porque 7 eu perdi por interceptação. Se o meu cálculo fosse baseado no 114, ia dar errado. Porque 7 eu perdi por interceptação. A partir do evento ocorrido em João Pessoa anterior, mostrado no exercício anterior, qual seria o volume armazenado nas depressões? Descrição do evento. Nível de precipitação 114,6 com duração de 24 horas. Mesmo evento. Supondo que a capacidade máxima da bacia é 0,15 polegadas e o rendimento 80%. Equação do armazenamento nas depressões. Então, SD, capacidade máxima, é 0,15 polegada. Então, só transfiro para milímetro. Precipitação efetiva é precipitação interna mais escoamento pelo tronco. Eu não tenho esse dado, mas eu tenho um rendimento ali. Então, a minha precipitação efetiva vai ser a chuva total mais vezes o rendimento da bacia. 114 vezes 0,8, 91. E o K é 1 sobre SD, que eu já calculei a capacidade. Então, o armazenamento nas depressões ia ser 3,855, 1 menos 0, o 0,25 está aqui, negativo, vezes a precipitação efetiva. 3,85. Não me interessa o número. Mas o que isso quer dizer? Aqui, ó. O que isso quer dizer? Que numa chuva de 114 milímetros, desse caso, eu perdi 11,6 milímetros. Ou seja, aquela chuva seria 103 milímetros. Chuva efetiva, chuva que virou escoamento. Eu estou falando só da interceptação. Não considerei evaporação nem infiltração. Esse tipo de cálculo ainda não nos dá problema, porque a gente tem muita água. Gente. Mas em países com pouca água, tem que considerar. Dá diferença. Vamos adiante. Considera-se para o... Aqui é um cálculo bobo de cisterna. Venda de cisterna. Mas só para saber como é que funciona. Considera-se para o dimensionamento de estruturas de abastecimento de água que um habitante de uma cidade consome 200 litros de água por dia. Norma. Um telhado é uma residência de 100 metros quadrados ligado a um grande reservatório suficiente para abastecer de água uma pessoa que mora sozinha. Tipo assim, esse telhado seria suficiente para uma pessoa? Suponha que o telhado é perfeitamente impermeável e que a precipitação média no local seja 1.200 milímetros ano. Uma precipitação pequena, né? 1.200 é pouco. É 100 por mês. Isso é pouco. Cálculo básico, tá? Consumo é 200 por dia, uma pessoa multiplica pelo número de dias, dá 73 mil litros ano. Choveu 1.200 num telhado de 100. Então, transfere isso aqui para metro, né? Dá 120 metro cúbico ano. Ou seja, a quantidade de chuva é muito maior que o cara consome. Esse é um cálculo seco, tá, gente? Tem N fatores. A primeira chuva do telhado vai fora porque ela lava o telhado. Tem que manter o troço limpo. Não é ruim, é muito bom. Mas tem que considerar todas as variáveis. Esse aqui é aquele cálculo assim, poxa vida, é muita água. Daí tu já perde a primeira chuva. Tem que fazer todo o cálculo, entenderam? Sempre tem que ir até o fim. Eita, fez uma barulheira aqui. Aí, deixa eu lembrar como é que faz aqui. Eu não consigo mais botar de volta o pessoal que não tem câmera. Ah, consegui. Agora encheu de câmera. Certo, pessoal? Amanhã faremos o seguinte. Nesse horário não. 7h10 eu entro aqui, todos entramos e eu passo o link da prova. É sem consulta.
Todo mundo vai ficar quietinho, sem consulta. Capaz, pode consultar todo o material e não tem nada de muito crítico. E o tempo de entrega é até a aula de quarta. Até às 7h10 de quarta. Então, quem não tiver tempo amanhã, tem de noite, tem quarta de manhã, quarta de tarde. Por que tu botou um 3 ali, Gediel? Um 3. Eu sou velho, cara, não sei o que é isso. Te amamos. Ah, tá, não, isso é muito, Tava procurando a figurinha aqui. isso é muito moderno, cara. Tá bem? Que isso, professor? É da época do MSN. Não! Não, isso. O cara tá tomando cerveja na aula, Orkut. o Bruno, agora que eu vi. É, da época do Orkut ainda. Tu faz um coração de lado. Ah, eu sou muito atrasado. Não conheço essas modernidades aí. O cara tá tomando cerveja na aula, o Bruno ali, ó. Tá só bicando ali, ó. Mas é um cara de pau. Eu acho que esses hábitos vão se durar na aula presencial quando voltar. Vamos levar cerveja pra aula. Ou o outro tomando tererê lá. Tereré. Tereré. Pijama. Não, é vinho. Hoje tá muito frio pra tomar cerveja. Ah, eu vi que tu tava tomando devagarinho, eu não quis dizer que era cachaça. Pode ser. Tá só bicando. Olha lá, olha que bonito o negócio lá do Felipe lá, como é que é o nome? O setup. O GDL tá me enrolando até hoje, não mostra. O computador da NASA dele. Ah, professor. Muita mão. Cara, não, tá todo mundo aqui. Tá, vou desligar aqui. Até amanhã, gente. Falou. Faz a mãozinha aí. Aqui, ó.